Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar aqui com os irmãos no livro de 1 Samuel, glórias a Deus, capítulo 17, versículo 36. Vamos ver um pouco aqui das lutas de Davi, né? Então aqui Davi, a palavra do Senhor relata: assim feriu teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui era Davi convencendo o rei Saul e o seu exército de que poderia enfrentar Golias. Davi era apenas um pastor de ovelhas, jovem, de gentil presença, né? E aqui no versículo anterior ele diz: eu lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava, né? Quando um leão e o urso se levantou contra ele ali, né? Então Davi convenceu a Saul. Aqui no versículo, mais adiante, aqui no versículo 49, Davi mata Golias. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Depois Davi cortou a cabeça de Golias, né, mas Golias já estava morto, né? Então Davi guerreou desde jovem, enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou Golias. E a vida inteira dele ele passou guerreando, né? No final da sua vida, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, no final da vida de Davi, ele já estando velho, avançado em idade, vamos ler aqui, né, irmãos? E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então Davi guerreou desde novo, desde de jovem, né, era um adolescente praticamente, até na idade já, na velhice dele, ele continuou guerreando. Guerreou a vida inteira, lutou a vida inteira. Tem crente que luta e não entende o propósito de Deus nas lutas, né? A Bíblia nos fala de muitas vezes que o Senhor lutou pelo seu povo, né? Aqui, por exemplo, né, em Josué, capítulo 10, versículo 10, o Senhor conturbou diante de Israel e feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Deus tem todo o poder. Muitas vezes Deus pelejou, né? Gideão, com apenas 300, não precisou pegar em armas, né? Tocou as trombetas, quebrou os cântaros que estavam com as tochas, né, dentro, e o exército inimigo ali, os midianitas ali, né, se confundiram e se mataram entre eles mesmos. Aqui também no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 15, e a descer que, ouvindo um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja. Porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Aqui Davi clamou a Deus, né, e Deus pelejou também nessa batalha. Davi teve, como se diz, pouco trabalho, né? Deus pelejou por ele. Mas a maioria das batalhas, Deus fortaleceu Davi e ele teve que guerrear, sofrer, sendo que nós lemos ali que quase morreu, né? Depois já de velho, de avançado em idade. O rei Josafá também, né, clamou a Deus, apregoou um jejum, né, buscou a Deus. A Bíblia diz que era uma grande multidão, segundo Crônicas, capítulo 20, e o Senhor faz uma promessa, né? Eles clamaram, jejuaram, buscaram a Deus. No versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar,
Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aqui no versículo 22, 2 Crônicas 20, 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, irmãos, são inúmeras vezes que o Senhor pelejou pelo seu povo. Isaías 37 e 36, quando o rei Ezequias clamou a Deus, e Deus enviou um anjo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E então, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Um anjo, irmãos, somente um anjo matou 185.000 soldados numa noite. Louvado seja Deus, né? Então, diversas são as circunstâncias em que o Senhor batalhou e batalha pelo seu povo. Mas Davi lutou a vida inteira, né? Jeremias passou por grandes provações, Jó, todos os servos de Deus. Então, Deus ele tem um propósito com as provas, com as lutas, ele pode nos dar vitória, né? Mas, irmãos, a luta ela tem um propósito. Nos amadurecer, fortalecer a nossa fé, nos dar maturidade para nós reinar com Cristo. Pois a Bíblia diz que seremos um reino de sacerdotes, ou seja, reinaremos e seremos sacerdotes ao mesmo tempo. Então vale a pena, irmãos, nós batalhar. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, perseverar nas lutas, nas batalhas, porque o Senhor está nos capacitando. Um atleta, ele treina, o treinador não pode ser bonzinho de dizer, não precisa treinar, deixa na hora lá do esporte, lá tu se vira. Não é assim. Ele não vai conseguir se sair bem. O treinamento é duro, é desgastante, é desconfortável. Um soldado, antes de ir para a guerra, ele é treinado arduamente. Por quê? Porque se ele for ir para uma guerra sem treinamento, ele vai morrer, precocemente. Então, irmãos, Deus, as coisas de Deus são reais, por isso as provas, as lutas, para nós poder amadurecer, para nós poder nos fortalecer a nossa fé. Deus, ele sabe o que está fazendo. Confie no Senhor, não se acovarde. Lute, vença a luta, peça força para o Senhor. Daniel não clamou, não implorou para escapar da cova dos leões. Ele enfrentou, clamou a Deus e Deus deu o livramento. Seus 3 amigos também enfrentaram a fornalha, mas Deus deu o livramento. O Senhor Jesus enfrentou os açoites, com um chicote de couro, com pedaços de ossos, de pedras, que tiravam lascas das suas costas. O sofrimento atroz que Jesus enfrentou para poder nos salvar. Não foi uma teoria, foi uma prática, ele teve que passar. Então nós temos que passar algumas provas, algumas lutas, para poder vencer, amadurecer e principalmente provar a nossa fé, se ela é verdadeira ou não. Tenha fé, não desanime. Não desista. Paulo foi açoitado várias vezes, foi preso, foi humilhado, mas ele perseverou. Vamos fazer uma oração a Deus para nós entender, que Deus venha dar a compreensão do motivo das lutas. É como uma história, uma vez um homem se converteu e pediu para Deus o que era para ele fazer, e Deus disse, está vendo aquela pedra na frente ali? Empurra ela. Todo dia tu vai lá e empurra 20 minutos. E ele fez aquilo. No início, entusiasmadamente, ele ia lá e empurrava mais de 1 hora, mas era só 20 minutos, mas tudo bem. Mas ele foi cansando, foi desanimando, e até que um dia não aguentou mais. Perguntou para o Senhor, Senhor, eu empurro essa pedra, e ela não sai do lugar. E aí Deus, com um dedo somente, tirou a pedra do lugar e disse, eu mandei tu empurrar, não tirá-la do lugar, eu tiro ela. Mas tu empurrando ela, quando tu começou, tu estava fraco, e agora olha para ti, tu já está forte, amadurecido, a tua fé está redobrada. Então Deus, a luta é assim, Deus tem um propósito com a luta, Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada ouvinte, a quem essa mensagem alcançar, e dá compreensão, entendimento sobre as lutas, a necessidade das provas, lutas e batalhas que enfrentamos. Abençoa cada um, Senhor, dá graça para suportar, enfrentar, não desanimar e não se acovardar. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.